Muito bem, nós estamos de volta com o programa que é comandado pelo meu amigo jornalista João Francisco e ele me dá o privilégio de, neste segundo tempo do programa, trazer um convidado para nós conversarmos aqui sobre esporte, ou mais basicamente sobre os direitos esportivos, né? A legislação, enfim, uma pessoa bastante conhecida e muito bem relacionada, não só aqui em Joinville, como em todo o estado de Santa Catarina. Então quero agradecer aí o meu amigo João Francisco por dar essa oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho com o Roberto Pugliese Júnior, doutor Roberto Pugliese Júnior, que é um dos principais especialistas nesta área que nós temos em termos de direitos esportivos. Tudo bem, Roberto? Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Doutor Roberto Pugliese Júnior, voltando um pouquinho no tempo, aquela ação, no caso, quando o JEC conseguiu, digamos assim, tirar do caminho o América com relação lá à Série C, depois para participar da Série B, foi talvez o trabalho mais difícil até agora realizado pela sua pessoa como assessor, em termos de assessoria de direitos esportivos? Então, Flávio, não sei se foi o mais difícil, mas foi o mais importante, porque naquele momento o Joinville estava na Série D, que era uma situação em que ele estava na Série D, mas no ano seguinte poderia sequer estar, porque teria que novamente conseguir a vaga, né? Uma série que você, a cada ano, tem que se classificar para ela. E a partir do momento que surgiu aquela situação em que a gente tinha que brigar na justiça esportiva, constatamos que era direito do Joinville lutar e brigar pela vaga. E então foi muito relevante, até em especial por estarmos no clube já há tanto tempo e termos a oportunidade de conduzir aquele processo até conseguirmos a vitória e o acesso à Série C, que foi tão importante porque hoje já é uma realidade, já é a Série B. Exatamente. Agora, Roberto, com relação à sua assessoria, é claro que você tem também uma equipe de trabalho, não é apenas com relação ao Joinville Esporte Clube. Aqui nós temos em Joinville outros clubes também e outras entidades esportivas. Eu queria que você fizesse assim, uma rápida explanação com relação a esse serviço que você pratica. Hoje o direito desportivo, o esporte, ele está em pleno crescimento no mundo e em especial no Brasil, reforçado pela questão da vinda da Copa do Mundo e de tanto interesse comercial que acaba vindo ao esporte, e isso alcança também as competições amadoras, as competições de outras modalidades. O futebol sempre é o carro-chefe, mas outras modalidades elas também são relevantes. Então, a minha atuação como advogado nessa área, além do Joinville, se dá também com outros clubes de futebol aqui do estado. Já trabalhei com o Juventus de Jaraguá do Sul, com o Imbituba, trabalho com agentes de atletas, assessorando agentes em contratos, em negociações de atletas. Algumas situações com os clubes amadores aqui da região, já vários, de toda a região norte aqui de Santa Catarina, já é uma experiência assim longa. E outras modalidades, né? Já tive experiência com caso de vôlei, com futsal, muita experiência com futsal. E agora recentemente com o caso de tiro esportivo, que é uma modalidade que a gente pouco ouve falar, mas que é forte aqui na região. O estado de Santa Catarina é pioneiro, é um dos mais fortes do Brasil. E é um privilégio que eu tenho por trabalhar com uma área que eu gosto tanto e que entendo que está em crescimento e que vai cada vez ficar mais forte. Agora, Pugliese, falando em direitos federativos, que inclusive existe muita discussão, hoje o garoto mal está começando na base, já tem contratos aí com empresários, com assessores, e, enfim, uma coisa que mudou bastante, né, nos últimos anos. É mais difícil hoje, nesse caso, dar um assessoramento ao clube ou diretamente a um atleta com relação a esses direitos federativos? Olha, eu tenho uma opinião muito peculiar e muito diferente do que a maioria tem sobre o caso. As pessoas, de modo geral, os torcedores, os populares, eles têm aquele costume de dizer: a lei acabou, a lei Pelé acabou com o futebol brasileiro, porque agora o empresário está tomando conta. E essa não é a realidade. A realidade é que nunca o clube e o atleta tiveram uma relação harmoniosa. Antes o clube era dono do atleta, explorava o atleta, e essa era a realidade. Por isso a lei mudou, não só no Brasil como no mundo inteiro. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com o passe, e acabou e tinha que acabar. Hoje é uma relação justa, é um contrato que regula essa relação entre clube e atleta. Tem contrato vigente, o clube tem que cumprir com as suas obrigações trabalhistas e o atleta tem uma vinculação com o clube. Acabou o contrato,
acabaram as obrigações, o atleta pode fazer o que quiser. Surgiram os empresários para assessorar os atletas que são carentes de conhecimento, são carentes de orientação, e esses empresários vieram para o mercado para fazer aquilo que o clube nunca fez, que foi cuidar dos atletas como deveria. E infelizmente, isso eu digo infelizmente por ser assessor jurídico de clube de futebol, trabalhar com clube de futebol. O ideal era que o clube tratasse bem esse produto, tratasse bem essas pessoas. E ainda não, juridicamente, isso não existe, não acontece, acontece muito pouco. E aí vieram os empresários para orientar os atletas, e só que com a visão mais pensando no resultado econômico dessa assessoria ao atleta do que no bem-estar do atleta. Então, muitas vezes, os atletas são mal orientados. É claro que a gente está falando, não dá para dizer que todo empresário é ruim, nem que todo empresário é bom. Assim como tem clube que paga corretamente, que paga em dia, que é correto com seus atletas, e tem clube que não faz isso de forma correta. Então não dá para dizer que a lei piorou, nem que os empresários são bons ou são ruins. O que existe é que hoje é mais justa a relação. E o atleta, se ele for bem cuidado no clube, dificilmente ele vai procurar um empresário que não tenha uma boa relação com o clube. Assim como ele não vai procurar, ele vai procurar orientação no clube se o clube lhe der uma infraestrutura. Hoje, assim, para resumir a história, muitos atletas, todos os clubes, quando tem contrato com o atleta, eles têm 100% dos direitos. Só que o próprio clube procura o empresário e negocia percentuais com o empresário a fim de ter uma vantagem com relação ao atleta. Então, no caso, para abrir novas portas também para o próprio atleta, né? O clube, quando contrata um jogador, ele não liga para outro clube, ele liga para o empresário. Porque se ele for ligar para outro clube, o outro clube vai querer ganhar. O empresário geralmente tem os jogadores livres no mercado, então não tem custo, é mais fácil trazer. Então os próprios clubes é que mantêm os empresários. O que tem que fazer um filtro entre os bons e os maus empresários. Agora, Roberto, com relação, digamos, vamos pegar como exemplo o Ramírez, que foi cria do Jack, claro que ele não começou aqui, veio lá do interior do Rio de Janeiro, né? Aí veio para o Jack, mas enfim, o Jack teve, inclusive nas transações feitas, um percentual com relação a esse jogador. Esse percentual, qualquer transação que seja feita com o Ramírez, o Jack vai ter direito, no caso, durante toda a carreira dele profissional? Essa também é uma situação bem específica. Tanto a FIFA como a legislação, a Lei Pelé, prevêem o chamado mecanismo de solidariedade, que é a proteção ao clube formador. Só que essa proteção ela só existe quando a transferência desse atleta é onerosa, ou seja, o jogador ganha um valor de mercado e alguém paga por esse jogador, que é a exceção. A regra é que 90% das transações não são onerosas, o jogador vem de graça. Mas quando é um caso de transação onerosa, que é o caso do Ramírez, que é um dos jogadores mais valorizados do mundo, podemos dizer, cada vez que ele se transferir internacionalmente, hoje ele está no Chelsea, se ele sair do Chelsea para o Manchester, por exemplo, ele não vai trocar de país, não incide o mecanismo de solidariedade. Mas se ele for, como ele foi do Benfica para o Chelsea, saiu de Portugal, foi para a Inglaterra, o Joinville passa a ter direito a um percentual dessa transação. Esse percentual o máximo que a FIFA estipula é 5%, caso o atleta tivesse feito todo o período de formação dele aqui. Não é o caso do Joinville. Aqui, se não me engano, é 1,5% ou 2% que o Joinville tem direito, e vai tendo uma outra transferência onerosa que venha a ocorrer. Na Lei Pelé, ele cria essa figura igual, idêntica, mas para caso de transferências nacionais. Também só em caso de atleta que foi transferência onerosa, que um clube pagou para o outro. Todos os clubes formadores passam a ter direito a um percentual de acordo com o tempo que ficou naquele determinado clube. No caso do Ramírez, então, que está no exterior, para simplificar bem, hoje está na Inglaterra. Se ele trocar de clube na Inglaterra, no caso, o Joinville não receberia nada. Agora, se ele for jogar na Itália, na Espanha, em Portugal, enfim, em qualquer outro país, aí sim o Joinville passa a ter esse direito. E se tiver uma transferência onerosa, um pagamento. É importante salientar que o Cruzeiro é também um clube formador do Ramírez. Mas puxa, o Ramírez chegou novo aqui, fez a categoria de base aqui, só foi profissional no Cruzeiro. Só que a FIFA estipula entre 14 e 23 anos o período de formação. Então, dentro desse período, onde ele tiver passado, qualquer jogador, onde passou nesse período, é reconhecido como um período de formação. Agora, outro fato interessante, Pugliese, é que com relação estão tendo muitas discussões sobre isso, sobre a Lei Geral da Copa, né? Aliás, surgiu o bochicho, houve já aquela velha história do assessor lá da FIFA,
andou tendo discussão aí com a própria CBF, e depois pediu desculpas, a presidente Dilma também interferiu, enfim. Mas a coisa, digamos assim, está bem encaminhada. Como é que você analisa essas prováveis e possíveis mudanças, não sei, que nós teremos, com relação à venda ou não de bebidas nos estádios, enfim, algumas exigências que a FIFA faz, como se a FIFA tivesse todos os direitos sobre a Copa, e não é bem assim, não tem assim, também o país sede também tem os seus direitos e as suas obrigações, enfim, qual é a sua visão sobre isso? Flávio, esse também é um assunto extremamente delicado, porque, na verdade, a Copa do Mundo pertence à FIFA. É um evento da FIFA, não é um evento do país. O país se candidata, pede por favor, implora para trazer o evento, e foi o que o Brasil fez. E o Brasil, a partir do momento que pediu para trazer o evento para cá, ele aceitou inúmeras exigências, o caderno de encargos da FIFA todo. Então o Brasil já se comprometeu a uma série de exigências da FIFA, que não é só com o Brasil, que foi na Alemanha, que foi na África do Sul, e a FIFA tem que trazer essas exigências para agradar e atrair patrocinadores, que são quem faz o evento acontecer, para ter os lucros dela, que são milionários. Então o que acontece? Essa lei vai ser aprovada em 90%, 95% do texto do projeto, que é o projeto do governo, que tem que cumprir as exigências da FIFA. Alguns pontos a FIFA vai ceder como uma forma de ser simpática com o país anfitrião, como, por exemplo, a meia entrada para idosos, para estudantes, numa proporção pequena, com uma série de requisitos. Diz que vão ter, por exemplo, para quem tem baixa renda, vai ter uma fatia de ingressos que vai ter vão ser cedidos ingressos a preços populares, mas vai ser uma coisa exceção da exceção, vai ser uma fatia muito pequena. Além disso, essa questão, por exemplo, da bebida. É certo que a FIFA tem um patrocinador, que é uma cervejaria, que vai exigir, e já é claro que vai ser permitido o consumo de bebida no estádio. Eu não acho que isso seja nenhum problema, estamos falando muito nisso, até agora veio a questão política, palanque político para os deputados, quando isso, na verdade, é irrelevante, porque o público que vai no estádio na Copa do Mundo não é o público que vai nos jogos do Joinville, que vai nos jogos aqui do futebol brasileiro. Vai ser muito estrangeiro, os ingressos vão ser caros, vai ser muito elitizado, não vamos ter torcida organizada, dificilmente vão ter gente em pé fazendo baderna, é um outro público, vai ter muito mais segurança, então o consumo de bebida alcoólica não vai ser um problema, principalmente porque vai ser durante 30 dias só, durante a Copa do Mundo. Depois volta a vigorar a nossa legislação. O que eu acho relevante, isso também vai estar na lei, é que existe uma norma, uma exigência da FIFA de que qualquer incidente que ocorrer durante os jogos, em relação aos jogos, a FIFA não responde por nada, quem responde é a União. Então o nosso governo, se a FIFA tiver errar em qualquer questão com o consumidor, ou tiver um acidente lá, alguém quebrar a perna no estádio, e a pessoa for cobrar da FIFA isso, quem paga a conta é a União. Depois a União vai discutir se ela tem direito de cobrar isso de um terceiro, de alguém que construiu o estádio com problema, ou alguém que vendeu o ingresso de forma errada, mas a União paga essa conta. E isso sim é um risco, porque nós podemos ter casos de grande gravidade, né? Então, eu acho isso mais relevante do que a questão da bebida, por exemplo. Agora, Roberto, está havendo aí também uma manifestação por parte de São Paulo e outra manifestação por parte da Federação do Rio de Janeiro. O Rio está querendo nomear, ou está apresentando o nome de Mário Jorge Lobo Zagallo. Já a Federação Paulista de José Maria Marins. Está havendo aquela certa briguinha, parece-me que agora seria a vez do Rio de Janeiro, né? Parece que tem um acordo entre as federações, enfim. Como é que você analisa, mesmo nós aqui de longe, mas enfim, é claro que você está totalmente inteirado disso aí, e qual seria o melhor, no caso, para a CBF, enfim, para demandar esses serviços, assumindo lá uma espécie de uma vice-presidência, né? Eu vejo da seguinte forma, independente da pessoa que estiver à frente, o que importa é o conceito, a forma de gestão que vai ser dada. Não adianta sair o Ricardo Teixeira após 23 anos no poder, entrar o Marinho, o Zagallo ou qualquer outro que seja, o Zico que foi cogitado, o Romário, e continuar tudo da mesma forma. Os clubes que são os maiores interessados numa mudança de conceito, para que eles se valorizem, porque os clubes são a razão de existir do futebol. Então os clubes precisam ter essa evolução, ter ganho com isso.
Se a pessoa que entrar, e seja ela quem for dar continuidade da forma que está a coisa, nada mudou, não adianta mudar a pessoa. Agora, se entrar alguém que atenda aos reclames dos clubes, principalmente, eu tenho levantado muito essa bandeira, clubes pequenos, porque hoje você vê os debates nas televisões, nos jornais, as pessoas comentando, só se fala nas preocupações com o time grande, que vai excursionar na Europa, que como que vai ser o direito de transmissão. O que importa é o time pequeno, como é que fica o Camboriú, o Joaçaba, enfim, o Imbituba. Então vamos falar de clubes pequenos, porque esses clubes é que são a maioria. Os grandes clubes, e o Joinville hoje já é um dos grandes clubes do Brasil, voltou a estar entre os 40 maiores clubes do Brasil, eles são exceção. E o futebol ele só existe se tiverem clubes pequenos, uma certa organização, pagando salário em dia, formando novos jogadores. E eu acho que esse é o conceito que a CBF tem que ter para uma nova gestão, uma nova visão. Porque hoje a seleção fatura milhões. A seleção brasileira é a menina dos olhos da CBF. E os clubes, né? É isso que eu clamo. E falar de pessoas é difícil a gente saber se alguém vai entrar e vai mudar ou vai continuar tudo igual. Até porque tem que ver o trabalho também, né? Vocês não podem analisar sem antes fazer o trabalho. Roberto, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre direitos esportivos no esporte amador. Então, hoje o direito esportivo, como eu falei, né, o esporte está em crescimento e o direito esportivo é uma matéria que também cresce. Surgem novas legislações, mais exigências da legislação. Então hoje o esporte amador ele é formal também, ele é considerado formal, ainda que amador, ele tem que cumprir regras, normas, ele tem um respeito às federações, né, seja de que modalidade for. Então hoje, como eu disse, qualquer modalidade que seja formal, que seja federado, tem que respeitar essas normas, tem que ter órgão de justiça desportiva constituído. Hoje já é possível fazer órgão de justiça desportiva com pessoas que entendem e que julgam de forma imparcial. Os clubes, os atletas, as pessoas envolvidas nas competições, eles têm que ter uma assessoria devida. Os regulamentos têm que ser mais bem feitos. Eu já vi regulamentos, já cansei de ver em campeonato amador, regulamento que fere norma da federação e de entidade que está filiada à federação. Então há um conflito de normas que na hora que se precisa aplicar, a própria federação diz, não, isso aqui não é válido. Aí o clube, o atleta que está participando da competição fala, não, é como se foi isso, foi o combinado. Então faltou uma orientação no sentido de que tem uma hierarquia, que isso tem que ser cumprido. Então o que eu posso dizer é que a lição que fica é que o esporte, apesar de ser amador, por não ser profissional, por não ter remuneração, ainda assim ele é formal, ele tem que seguir todo um respeito às normas, como é o profissional. Aliás, falando em regulamento, Roberto, nós estávamos até conversando antes do programa, de certos regulamentos que eu considero esdrúxulos, como no caso, o próprio nosso aqui, o catarinense, que, enfim, nós temos mais um minutinho ainda, mas veja bem, não é que eu seja torcedor do Figueirense, muito menos, o Roberto também é, mas o Figueirense que ganhou tudo até agora, conquistou mais do que 7 pontos, além do segundo colocado que foi a Chapecoense, de repente pode ficar fora, inclusive, da Copa do Brasil, que é uma coisa que, não sei, é uma aberração, pelo menos eu considero isso, né? Em nível nacional é comentário, em todos os comentários esportivos, Santa Catarina, o campeão dos 2 turnos não é campeão, realmente é impressionante. É que os clubes quiseram que tenha a final para uma questão econômica e acabaram passando a questão esportiva para o lado em atenção especial à questão econômica. Eu até fiz uma pesquisa sobre diversos campeonatos, em 8, 9 campeonatos das federações, e realmente, os únicos que têm problema, pelo menos esses que eu pesquisei, o de Santa Catarina e o de São Paulo também, que é outra aberração, considero outra aberração. Mas os demais, Paranaense, Gaúcho, Pernambucano, etc. Tal, ou tem, se o campeão do primeiro e do segundo turno for o mesmo, já é campeão direto, ou tem o chamado quadrangular cruzado, né? Ficam 4 com o primeiro contra o quarto, enfim, aí decide logo, que eu acho que enfim, pelo menos não tem uma forma tão prejudicial para o time que é melhor na competição. Bem, infelizmente nosso tempo está terminando. Roberto Pugliese Júnior, eu quero agradecer muito a sua visita aqui. O Pugliese, como eu disse, é uma das maiores autoridades na área esportiva, não só aqui em Joinville, em Santa Catarina, mas do sul do Brasil. E, claro, que sempre já está há muito tempo, continua ao lado do Joinville Esporte Clube, ou seja, quando tem pepino no Joinville, passa para ele que ele tem que resolver, tem que se virar. Roberto, muito obrigado pela sua presença, sucesso e voltaremos a conversar com certeza muito breve. Eu que agradeço o espaço, agradeço ao João Francisco o espaço do programa dele e estou sempre à disposição. Obrigado. Tá certo então. Obrigado a você que esteve mais uma vez acompanhando o nosso programa aí e até breve. Grande abraço.